Aleluia. Queridos, abra comigo na carta de Paulo aos Colossenses. Carta de Paulo aos Colossenses. Eu quero ler com você no capítulo de número 2, a partir do versículo de número 13. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, e o versículo de número 13. Aleluia. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, verso de número 13, diz assim a palavra do nosso Deus: E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões, e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida, juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Quem pode dizer glória a Deus por essa palavra? Quem pode dizer aleluia por essa palavra? Você pode glorificar o nome do Senhor aí no seu lugar? Aleluia. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Eu sei que o Senhor está nesse lugar. A presença do Senhor é real aqui nessa noite. E nós não estamos em outro lugar senão na presença do Senhor, na casa do Pai. Nossa vida é dele, nossos sonhos são dele, nossos projetos são dele, nosso caminho são do Senhor. E é por isso que nós nos reunimos nessa noite, para dar a Ele o nosso melhor culto e a nossa melhor adoração. Oh Espírito Santo, a minha vida é do Mestre. Declare isso. Meu coração é do... Aleluia. O meu caminho, minha esperança é meu Mestre. Você pode dizer mais uma vez, mais forte: a minha vida. Sim, Jesus. O meu caminho é minha esperança. Minha esperança. Se você crê, vamos cantar isso mais uma vez com mais força. A minha vida, meu coração é do meu Mestre. O meu caminho é minha esperança, minha esperança. Pai, nós nos reunimos na Tua presença. Obrigado porque tudo que nós temos, tudo que somos e o que viermos a ser, vem de Ti, Senhor. Te agradecemos por esse culto, por esse ambiente, por essa casa, mas acima de tudo, porque o Senhor está no meio dos louvores do Seu povo. Obrigado, Senhor. Obrigado por estar aqui conosco, pela Tua presença tocando nos nossos corações.
fica conosco, abre a nossa mente e o nosso coração, para que a sua vontade seja injetada em nós, se cumpra nas nossas vidas, em nome de Jesus. Diga comigo: Senhor, mais forte, Senhor, fale comigo, não o que quero, mas o que preciso ouvir. Abre a minha mente, abre o meu coração, não me deixe sair da mesma forma que entrei, mas toca em mim, estou pronto para te ouvir. Aplauda Jesus bem forte. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, quando Paulo escreve essa carta aos Filipenses, ou melhor, aos Colossenses, Paulo ele quer combater algumas heresias e algumas situações que estão acontecendo nessa igreja. Paulo ele fica sabendo do que acontece nessa igreja através da vida de um homem chamado Epáfras. E juntamente com Timóteo, Paulo redige essa carta, porque no meio dessa comunidade em Colossenses, na igreja de Colosso, havia heresias, gnosticismos e sabedorias humanas sendo espalhadas naquela comunidade, com grande teor de erro e uma gravidade muito grande. Porque o objetivo dos gnósticos e dos falsos mestres, daqueles que semeavam essas doutrinas erradas na igreja de Colosso, era enfraquecer o evangelho de Jesus. Para você ter uma ideia, uma das coisas que era pregado pelos falsos ensinadores, pelos falsos mestres, era que não era possível que uma divindade, que o Filho de Deus habitasse numa matéria má, que é a carne. E diante disso, desse ensinamento, eles anulavam tanto a divindade de Jesus, como também a sua humanidade. Uma outra situação que Paulo vai falar, nesse mesmo capítulo 2, no verso 18, é que muitos dos cristãos estavam sendo induzidos à adoração de anjos, sem contar também que parte dessa igreja estava querendo voltar à prática do judaísmo, guardando coisas que já não fazia sentido guardar. E diante dessas situações, Paulo ele vai escrever essa carta, porque semelhantemente a essas doutrinas que eram semeadas e dissolvidas dentro da igreja, havia também o ensinamento de que só o nome de Jesus não era suficiente para salvar, só o sacrifício de Jesus não era suficiente para redimir o pecador, que essas pessoas precisavam de algo mais, de algo além. Essas pessoas precisavam não só de Jesus, não só do sangue de Jesus, mas de muitas outras coisas, e a adoração a anjos era uma dessas coisas que complementava a salvação dessas pessoas, e que na verdade Paulo vem com essa carta para refutar esse ensino, para dissolver essa maldição e para declarar que somente Jesus é suficiente para salvar a alma do pecador. E diante disso Paulo começa escrevendo: ora, vocês que estavam mortos pelas vossas transgressões, Ele vos deu vida. E quando Paulo fala isso, Paulo está se referindo justamente ao sacrifício de Jesus Cristo. Porque quando o pecado entrou no mundo, em Gênesis capítulo 3, quando o homem e a mulher perceberam que estavam nus, depois de comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus chama o homem e a mulher, e eles respondem para Deus: nós nos escondemos porque estávamos nus. E o próprio Deus responde: quem fez vocês saberem que estavam nus?
Acaso comeram do fruto do qual determinei não comessem? E diante daquela cena de Gênesis, Deus ele pega peles de animal e cinge roupas para Adão e para Eva. E para que a pele do animal fosse trabalhada para servir de roupa, o animal que era inocente precisou morrer. O sangue de um inocente precisou ser derramado para que a vida do culpado fosse poupada. Então, desde Gênesis, desde o princípio, nós entendemos que o sacrifício que era feito, tipologicamente representava o sacrifício de Jesus na cruz. E para que o pecador tivesse vida, para que o pecador fosse poupado, o sangue de um inocente precisava ser derramado. E é exatamente isso que nós vemos quando Jesus está diante do seu povo, entre Pilatos e Barrabás. Porque ali Barrabás, que é o culpado, é liberto para que o sangue do inocente chamado Jesus seja derramado. Aquele que não era digno de ter vida, aquele que pela Bíblia deveria ser morto por causa do pecado, Paulo diz, recebeu vida. Eu olho para o Evangelho de Mateus, no capítulo 3, quando João Batista está batizando, quando ele anuncia e fala, vai vir alguém depois de mim, o qual não sou digno de desatar as suas sandálias, este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Esse que virá após mim é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E quando João Batista, num determinado dia, está batizando no Jordão, olhe para cá, de repente ele olha acima e contempla Jesus descendo para ser batizado. E a Bíblia diz que ele para tudo que ele está fazendo e chama as pessoas que estão à sua volta e diz, olhem, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi dele que eu falei a vocês, o qual eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Ele é o inocente que derramará o seu sangue em favor dos pecadores. Ele é o Cordeiro Pascal que será entregue para a remissão dos pecados. Ele é a raiz de Davi, ele é a brilhante estrela da manhã, ele é o sol da justiça, nele não há sombra de dúvida, ele é o Filho de Deus. E a Bíblia diz que João dá testemunho de Jesus, e ouve-se a voz do céu que diz, este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer, em quem tenho alegria. Eu fico pensando na fúria do diabo, na raiva do diabo, quando Jesus começa a descer para ser batizado, e João testemunha, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Vós que estava mortos nos seus delitos e pecados, vós que estava perdido nas vossas transgressões, eis aí o Cordeiro perfeito, que o seu sacrifício aniquilará o pecado de uma vez por todas. Aleluia, aleluia, aleluia. E diante disso, Jesus é batizado. E é tão interessante que quando Jesus é batizado no capítulo 3, logo em seguida no capítulo 4 de Mateus, Jesus é levado para o deserto para ser tentado pelo diabo. A mesma tentação que veio sobre Adão no jardim do Éden, veio sobre Jesus no deserto. O diabo veio para tentar Jesus e fazê-lo pecar contra Deus. Mas Jesus foi perfeito em tudo. E diante disso o diabo começa a se preocupar. A Bíblia não diz, mas eu imagino, porque ele estava prestes a perder de lavada para Jesus Cristo. E quando Paulo fala
no verso 13, que nós recebemos vida, juntamente com Ele, porque Ele perdoou todos os nossos delitos. No verso 14 ele diz, Ele cancelou a escrita de dívida que nos era contrária. Olhe para cá. A lei só poderia ser cumprida por Jesus. Nenhum ser humano era capaz de cumprir toda a lei. Porque se qualquer pessoa deixasse de cumprir uma vírgula da lei, ele já tinha tropeçado em toda a lei. Quando Paulo fala isso da escrita de dívida, nos dias de Paulo, nos tempos de Jesus, quando alguém cometia um delito e era levado diante do juiz para ser julgado, e se esse juiz condenasse essa pessoa que cometeu esse delito, diante da lei dos homens, se escrevia uma escrita de dívida, contendo o delito que essa pessoa cometeu, e qual era a pena que ele deveria cumprir, o tempo. E essa escrita de dívida era pregada num lugar público para que todos soubessem que aquela pessoa cometeu tal delito e que ela estava sentenciada a cumprir a sua pena por um determinado tempo, ou até mesmo a pena capital. Quando Paulo usa essa palavra escrita de dívida, ele está fazendo exatamente uma ilustração da época. Porque diante da lei de Deus, Romanos 3:23, todos pecaram. E qual era a escrita de dívida que nos era contrária? Justamente a de que nós pecamos contra Deus. A lei apontava para o nosso pecado e, consequentemente, Satanás tinha argumentos para nossa condenação. E diante disso, quando Paulo fala da escrita de dívida, é porque eu e você tínhamos uma escrita de dívida com Deus. E qual era a pena dessa escrita de dívida? Ora, o salário do pecado é a morte. E essa era a minha e a sua escrita de dívida, a morte eterna. Porque a lei apontava para o pecado e mostrava que eu e você éramos indignos da graça. Mostrávamos que eu e você éramos pecadores, rebeldes, de difícil comportamento, de difícil temperamento, inimigos de Deus. E o que Jesus faz é o que Paulo escreve aqui nesse texto do verso 14. O texto diz no verso 14 que ele cancelou a escrita de dívida que nos era contrária, o qual era prejudicial a nós e que constava de ordenanças. Ele removeu inteiramente. E se ele removeu de alguém. E se ele removeu de alguém, eu creio que foi de mim e de você. Era como se Jesus chegasse até você, pegasse a sua escrita de dívida, tirasse do seu coração, tirasse da sua vida espiritual e levasse juntamente com ele para a cruz. E Paulo diz que quando ele removeu a escrita de dívida que nos era contrária, ele pregou na cruz
Os mesmos pregos que traspassaram as mãos e os pés de Jesus são os mesmos pregos que fixaram essa escrita de dívida na cruz do Calvário. Ele removeu, olhou para mim, olhou para você e disse: está cancelada essa escrita de dívida que era contrária a você. Está removida de você aquilo que o diabo tinha para usar de condenação para você. Por isso que Romanos 8:1 diz: nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Ele removeu a escrita, pregou na cruz e disse: tetelestai, está consumado, pago. A igreja foi liberta para a glória de Deus. Você pode dizer aleluia? Pode aplaudir a Ele, pode aplaudir a Ele. O sangue de Jesus é suficiente. O sangue de Jesus é suficiente, é suficiente. E como a Suzana disse, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aonde tinha essa escrita de dívida que era impossível de ser paga por mim e por você, Ele arrancou de nós e pagou a nossa dívida com Deus. É por isso que Isaías diz que o castigo que nos traz a paz com Deus estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Você pode dizer glória a Deus? Você pode dizer aleluia? Você pode dar graças a Deus? Graças, Senhor, graças eu te dou, Jesus. Graças, graças eu te dou, Jesus. Vai ficar me olhando ou vai dar glória para Ele? Você não veio para cultuar o pastor Isaac, você não veio para dar culto para os músicos, você veio para cultuar aquele que te resgatou. Você veio para dar culto para aquele que te remiu do pecado. Não fui eu que paguei tua escrita de dívida, foi Ele que arrancou de você e disse: não deve mais. Ô glória, não deve mais, está pago, está liberto. Satanás não tem mais poder de reclamar alguma coisa com Deus sobre você. Ele pagou a nossa dívida. Yeah. Alabassude canta, alabachurianda, alabadas. Oricanta labachurianda, alabadas. É pelo sangue, é pelo sangue, é pelo sangue, é pela graça, é pela graça, é pela graça. O sangue é suficiente. O sumo sacerdote se entregou por nós e abriu um novo caminho de acesso a Deus. Eu tenho acesso ao Pai através do sacrifício de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. O texto diz: cancelou a escrita de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Aleluia, aleluia. É tão interessante que quando Paulo fala que Cristo pegou a nossa escrita de dívida, que era contrária a nós, removeu e cravou ela na cruz, ele vai dizer algo fantástico depois disso, que está no próximo versículo, verso 15. Despojou principados e potestades. Quando um inimigo vinha guerrear com o exército, e o exército vencia o seu inimigo,
O exército vencedor tirava todo o aparelhamento do exército. O exército vencedor retirava do inimigo todo aparelhamento militar, todo. Os perdedores perdiam as armas, perdiam as riquezas, perdia tudo, eram reduzidos a escravo. Quando Paulo fala que na cruz, que era sinônimo de maldição, Cristo despojou os principados e potestades, ele está dizendo que todo o exército de Satanás foi desarmado. Toda a arma que Satanás tinha, Cristo removeu na cruz. É por isso que nenhuma arma forjada contra você pode prosperar. Porque aquilo que o diabo tinha de armamento contra você, para usar contra a tua vida, para usar contra você diante de Deus, tudo que Satanás poderia usar para tentar ferir a tua alma, ferir a tua vida e contra você, arrebentar com você, Cristo na cruz despojou todo o armamento de Satanás. O diabo não tem mais nenhuma arma contra você, porque aquele que está sob o sangue de Jesus está protegido, blindado, guardado. Aquilo que o diabo podia usar contra você, ele não pode mais, porque a escrita de dívida que era contrária a você, que ele estava usando, que ele tinha poder de usar contra você, Cristo removeu. Ele não tem mais argumento diante de Deus. Agora, você não precisa ter medo do diabo. Eu vou repetir, você não precisa ter medo do diabo, porque se o sangue de Jesus é sobre a sua vida, você não precisa ter medo de vela branca, vela preta, vela amarela, vela vermelha. Você não precisa ter medo de rosa lá, ungida, de encruzilhada, de boca de sapo costurada, de macumba, de tambor batendo, de baiana rodando. Você não precisa ter medo de nem principado e nem potestade, porque sobre você tem algo maior, que é o sangue de Jesus. E a toda a arma que o diabo tinha para usar contra você, caiu por terra no nome do Senhor. Você não precisa ter medo de demônio, de principado, de potestade. Ele venceu. E se com Ele nós sofremos, com Ele também seremos glorificados. Romanos 8,17, quem é filho é herdeiro. E se tem filho aqui, pode levantar a mão e dar glória. Cadê os filhos? Deixa eu ver. Aonde estão os lavados? Aonde estão os remidos, perdoados, alcançados pela graça? Olha aí, Satanás, contra eles você não pode mais. Contra os filhos da graça você não pode mais. Aleluia! Aleluia! Que o texto continua dizendo que ele despojou os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, porque quando um exército vencia o inimigo, ele pegava todos aqueles inimigos, e o rei chegava, o general chegava diante da sua cidade, diante do seu país, declarando a vitória, e todos os seus inimigos algemados, expondo eles publicamente ao desprezo. Era como se Deus estivesse preparando o caminho da glória para Jesus voltar para o céu. E Jesus, como rei, com a coroa,
com a veste branca, com a veste salpicada de sangue, chegando no céu com a coxa escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e Satanás tendo que olhar, e tendo que se curvar, tendo que dizer, ele é vencedor. E é isso que Paulo fala em Filipenses capítulo 2, versículo 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual sendo Deus, não ousou com usurpação que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e sendo reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus preparou o caminho da exaltação, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse, Jesus é o Senhor. Aleluia, e a igreja pode ser isso nessa noite. Glória a Deus. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. É por isso que a cruz para muitos é escândalo e perdição. Mas eu amo essa mensagem, porque foi nela que eu conheci o verdadeiro amor. Quando eu olho para a cruz, eu vejo a minha liberdade, a sua liberdade, a nossa liberdade. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou levarei, eu também minha até por uma coroa. Expôs os principados e as potestades ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Jesus venceu. Jesus venceu. E no mesmo momento que eu olho para isso, e que eu vejo o povo dessa igreja dizendo que Jesus era importante, mas que também precisava de outras coisas. Deixa eu dizer uma coisa para você: só Jesus, mais ninguém. Jesus não precisa de mais ninguém para te salvar, é só Ele. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é a videira verdadeira, Ele é o pão vivo que desceu do céu, Ele é a porta das ovelhas, Ele é o bom pastor, Ele é o sol da justiça, Ele é o Emanuel, Deus conosco, o maravilhoso conselheiro, o Pai da eternidade, a brilhante estrela da manhã. Se algum evangelho for apresentado para você, que não seja esse o qual nós pregamos, que só Jesus salva, seja anátema, seja amaldiçoado. Nós estávamos condenados à morte, a escrita de dívida nos era contrária, e por causa disso, éramos tristes, cabisbaixos, envergonhados. Mas até que o dia
1 João capítulo 3, ele se manifestou para desfazer as obras do diabo. O diabo pensou que tinha vencido na cruz. O diabo pensou que tinha derrotado Jesus. Mas ao terceiro dia, o sepulcro não pôde segurá-lo, a morte não pôde vencê-lo, a pedra não pôde retê-lo, e para a glória e honra do nosso Rei, Ele vive, governa num trono maravilhoso, majestoso, tremendo, forte, perfeito. Todos os filósofos, todos os inteligentes e fundadores de religiões morreram, e se você for nos respectivos túmulos, você vai encontrar os restos mortais, mas não em Jerusalém, não no túmulo de Jesus, porque lá está escrito: Ele não está aqui, Ele ressuscitou. Aleluia, aleluia. Eu quero que você entenda nessa noite que o amor de Deus foi tão grande que Ele deu o que Ele tinha de melhor nos céus, o seu perfeito e unigênito Filho, para que todo aquele que nele crê não permaneça com a escrita de dívida para a morte eterna, mas receba o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna. E é para isso que você está aqui. Você está aqui justamente para lembrar do dia em que essa escrita de dívida foi removida do seu coração e da sua vida. Você está aqui para justamente adorar a Ele, que cancelou essa escrita de dívida e pregou ela na cruz, dizendo: você não deve mais. Você está aqui para celebrar, como Gálatas 5:1 diz: para a liberdade Cristo nos libertou. Você está aqui porque Ele te amou de tal maneira que não abriu mão de você, que não quis te perder para a morte eterna, mas entregou o seu único Filho para resgatar a minha e a sua vida da maldição eterna. Que amor é esse? E nós que éramos tristes, agora somos felizes, porque podemos dizer: eu sou de Jesus, Jesus é meu, e é o seu braço que me conduz, é o seu braço que me guia, é sua mão que me sustenta. Sou feliz, sou feliz, sou de Jesus, Jesus é meu, seu braço me conduz. Sou feliz, se queres também ser feliz, aceite-a. Você pode ficar em pé nessa noite? Diga comigo, com força, com fé e com alegria, com tudo que há no seu coração. Diga: sou feliz, sou feliz, sou feliz, sou de Jesus, Jesus é meu, seu braço me conduz. Sou feliz, se queres também, aceite-a.
a Jesus. Se queres também ser feliz, aceite a paz que o mundo pensou que tinha. Nós só encontramos em Jesus. Tem muita gente que encontra alegria nos vícios, na bebedeira, em festa, em drogas, em pornografia, em prostituição, porque pensa que são essas coisas que mostram que ele é livre, porque ele faz o que quer. Mas na verdade essa pessoa não sabe que ela é um tremendo escravo de todas essas coisas, porque eu não preciso de nada disso para ser feliz, só do sangue de Jesus, só da graça dele. Eu sou feliz porque um dia ele me amou. Eu sou feliz porque um dia eu era um miserável pecador. Eu sou feliz porque um dia eu tinha uma escrita de dívida que era contrária à minha vida, mas ele rasgou essa escrita. E me fez ser filho de Deus. Fez você ser filho de Deus, filho da graça. Eu quero que todos vocês permaneçam de pé. Nós vamos ministrar a ceia do Senhor. Pastor, mas eu não sou batizado. Ok, não participe da ceia. Mas eu não quero que você se assente, porque você também é alcançado por esse sangue. Eu não quero que você se assente porque você não se sente digno na presença de Deus. Porque se fosse assim, eu seria o primeiro a ir embora. Mas eu quero que você permaneça de pé. Porque o que faz que a minha vida e a sua vida seja declarada justa diante de Deus, não é o que eu fiz ou deixei de fazer, mas sim o que Ele fez por mim. Então, se você não é batizado, não pegue os elementos, mas permaneça de pé. E você que é batizado, pegue os elementos e fique em espírito de oração, enquanto os ministros vão cantar essa canção, em nome de Jesus.